Grande graça. Com grande poder, os apóstolos deram testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e grande graça havia sobre todos. Atos 4, versículo 33. Os apóstolos e a igreja primitiva enfrentaram oposição e hostilidade imediatas. No entanto, a sua pregação e testemunho de um Cristo exaltado e ressuscitado era impossível de se deter. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Atos 4, versículo 13 a 14. Cristo ascendera e o Espírito Santo fora dado. A atividade do Espírito não poderia ser negada. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus 2, versículo 4. Era muito evidente que o favor de Deus repousava sobre este crescente grupo de crentes. Mais tarde, os cristãos foram acusados de terem alvoroçado o mundo. Estes eram os primeiros dias e aquela doce comunhão com o Senhor não foi interrompida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, versículos 42 e 43. A grande graça de Deus estava sobre todos eles e manifestou-se não apenas no seu testemunho de Cristo, mas também na prática da vida. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, versículos 34 e 35. Podemos identificar tempos semelhantes ao longo da história do cristianismo. A Reforma Protestante libertou a palavra de Deus do aprisionamento de Roma, e a sua luz varreu a Europa como o sol nascente de um novo amanhecer. Martinho Lutero poderia ter sido martirizado, como Jan Hus. Havia sido 100 anos antes, mas não foi. Deus permitiu que os otomanos desviassem a atenção de Carlos V, o sacro imperador romano. Novamente, no século XIX, a luz da palavra de Deus foi trazida para incidir sobre o verdadeiro caráter da igreja, fazendo com que muitos deixassem as igrejas independentes e não conformistas da época para se reunirem somente ao nome do Senhor. Muitas outras verdades foram trazidas à luz naquela época também. A justiça de Deus, a justificação, o ministério presencial do Espírito Santo, nosso chamado celestial, a profecia, a verdadeira esperança da igreja. Estas são apenas algumas das doutrinas restauradas a seu devido lugar. Fazemos a pergunta: por que nesses tempos? Homens fiéis têm trabalhado ao longo da triste história da cristandade. Muitos deles em silenciosa obscuridade, alguns até dando o sacrifício final, sua vida. Em muitos casos, o trabalho foi preparatório, foi Deus trabalhando em graça. No entanto, no seu tempo perfeito, Deus também pode agir com grande graça e os resultados são ininterruptos.